Olá, boa tarde, Deise Ferreira. Bem-vinda a esta entrevista. Então, aqui temos uma Empatins chegando, né? Em gênero, número, grau. Que bom, que bom. Assim, nós vamos ter muitos assuntos para serem vistos pelas pessoas e pelos teus clientes, nossos clientes, e que possamos divulgar a terapia floral. Mas Boa tarde. boa tarde. Uhum. Antes vamos fazer um pequeno alinhamento entre nós duas. Vamos fechar os olhos um pouquinho e vamos pedir guiança aos nossos guias, mestres, mentores, protetores e entes queridos, anjos e santos, e principalmente ao Dr. Eduardo Bach, que foi o mentor deste trabalho da terapia floral. Que possamos estar aqui unidas, fazendo esta divulgação e que ela possa servir para as pessoas que assistirem e que tenham algum proveito para as suas vidas. E que assim seja. Que assim seja. Então, eu sou Eliana Borelli e eu estou como secretária da Arte Flor neste momento. A Deise também faz parte da diretoria e está na área da educação. A Deise é professora de terapia floral e atua em outras terapias também. Mas ela é quem vai nos contar, não é mesmo, Deise? Então, se apresente aí, por favor. Bom, eu sou a Deise, conhecida profissionalmente na terapia floral como Deise Ferreira. Eu sou professora de biologia, atualmente eu estou aposentada, e eu trabalho, além da terapia floral, embora o nosso foco seja a terapia floral, eu trabalho também com reiki e cromoterapia. Inclusive, eu comecei a trabalhar antes com reiki e cromoterapia e desde 2008 foi que eu iniciei os meus cursos em terapia floral. O primeiro curso que eu fiz foi sobre os florais do sul, com a Marga. Depois eu fiz curso com a Edina Mara, dos florais de Minas. Depois iniciamos uma formação com a Marga, que foi preciso interromper. Aí, então, eu fiz o meu primeiro curso em florais de Bach, porque eu não comecei pelos florais de Bach, que eu tinha já um certo conhecimento que uma irmã minha trabalhava e me passou bastante conhecimento do Bach, então eu fui fazer no VICA o curso internacional em florais de Bach. E eu costumo dizer, Eliana, que esse caminho dos florais é um caminho sem volta. Concordo. Então, eu fui procurar me especializar, né, cada vez mais. Cheguei na formação em terapia floral, que eu concluí em 2 anos no VICA. Depois, eu fui a São Paulo pela Healing, fui fazer aquele curso de facilitadora da Healing. Depois, nós fomos fazer um curso lá na Healing, no Reino Unido, que nós fomos juntas. É verdade. No grupo, estávamos juntas. E depois, muito tempo, nesse meio tempo, eu sempre fazendo os cursos que eu achava que fosse interessante, que eu iria trabalhar. Hoje em dia, eu trabalho muito com os sistemas Bach, Saint-Germain e Minas. Sul. Minas, eu trabalho com algumas essências. E sou practitioner também do Saint-Germain. Tive com eles lá na Mata Atlântica, fazendo o curso de imersão. E aqui na minha região, eu atendo Bagé e Aceguá. Eu faço atendimentos com horário marcado. E também, Eliana, que é muito importante, principalmente para mim, que estou na diretoria na parte da educação,
divulgar cursos. Eu tenho já em Bagé 3 turmas que nós formamos, mais ou menos naquela plataforma que eu fiz a minha formação, no VICA, e fora isso eu faço bastante cursos, cursos básicos, cursos de aprofundamento. Essa formação é muito importante dizer que o certificado vem com selo da Arte-Flor, porque é muito importante nós fazermos parte de uma associação, não é, Eliana? É uma credibilidade, eu penso assim, é uma credibilidade para o nosso trabalho. Fazer parte de uma associação. Então, quando nós terminamos os cursos, já automaticamente a gente procura, não é? Porque a gente deixa ao critério de cada um, a gente procura fazer com que aquele terapeuta, ele também seja sócio, né? Isso aí é muito importante. E nós temos, assim, Eliana, uma experiência, como fui professora, muito boa em escola. Eu trabalhei, acredito que uns 3 anos, eu já estou aposentada, já faz um bom tempinho, já faz uns 8 anos, mas antes de me aposentar, eu trabalhei numa escola onde a gente fez um projeto com a terapia floral, e o nosso objetivo era a harmonia, era a disciplina, a responsabilidade, porque era uma escola de periferia, tinha muitas brigas. Precisava-se trabalhar o afeto entre os professores. E, assim, foi de uma abrangência e assim, uma otimização muito boa. Foi um trabalho assim que teve assim, aumentou a afetividade entre os professores, a gente conseguiu trabalhar a harmonização, a disciplina, o respeito. Nós trabalhávamos com florais em spray e nós trabalhávamos com com aquela terapia individualizada. Então, eu ia até a escola em horário que eu não tinha as minhas aulas, marcava horário, e nós atendíamos os alunos, nós atendíamos tanto professores, nós atendíamos os pais, quando era necessário, trabalhar a criança e o familiar, que a gente sabe que tem situações que é preciso, não é mesmo? E fora esse trabalho escolar, nós realizamos um trabalho voluntário também, acredito que mais ou menos nos anos de 2008 a 2011, numa unidade básica de saúde em Bagé. Eu tenho uma parceira aqui em Bagé, que é importante ressaltar, ela é minha parceira em tudo, é a Ana Lúcia Garrastazu. Ela é empresária, ela tem uma farmácia de manipulação. Então, nesse projeto da escola e no projeto da unidade básica, ela, inclusive, doava para os extremamente carentes os frascos com as indicações, não é? Com os buquês. E até hoje essa parceria continua. Tanto é que os meus cursos presenciais são feitos lá no auditório da Farmácia Mistura da Terra, eu acho muito importante a gente ter essas parcerias também, porque agrega cada vez mais, né, o nosso trabalho e a forma de atuação que a gente pode. Então, esse trabalho na UBS, nós, nesses 2, 3 anos, mais ou menos, nós atendemos cerca de 250 pessoas. Foi um trabalho, assim, Eliana, que eu considero primordial nessa minha trajetória com a terapia floral, porque eu recém havia começado a estudar florais. Eu ainda não tinha a minha formação completa, mas, como tu disseste no início dessa nossa fala,
Eu sou empátis. E o empátis não tem objetivo que ele não consiga, não é mesmo? A gente, às vezes, dá uma atropelada, mas como os meus empátis já estavam mais ou menos acomodados, foi-me feito o convite e eu aceitei. Então, assim... Eu quero ressaltar que foi você que falou que era empátis, por isso sim, que eu coloquei. Né? Descrição fale um pouco sobre você. Então, quando a gente diz que é empátis, não precisa dizer mais nada. O povo das flores sabe quem é, não é verdade? Sim. Então assim, esse trabalho foi assim uma das minhas primeiras experiências, né? Foi assim extremamente gratificante porque era um trabalho voluntário. Eu ia para a unidade básica numa sexta-feira à tarde, que era a única tarde que eu tinha de folga do meu trabalho no magistério. E eu lembro, assim, até emocionada, Eliana, eu saía de lá, eu atendia toda a tarde, eu saía de lá, eu tinha a impressão que no deslocamento até a minha casa, o meu carro flutuava. Então, dizendo isso, né? É tudo. E agora, estando a terapia floral nas práticas complementares e integrativas, eu acho que nós precisamos divulgar muito esse trabalho para, né, que as prefeituras, que as unidades básicas, né, não sei se aceitem seria bem o termo, né, mas deem credibilidade. Mas coloquem em prática, né? E deem credibilidade a esse trabalho como um tratamento complementar. Mas nós vamos querer, não é, excluir as outras áreas médicas, excluir medicação, e isso é uma coisa que eu sempre digo, né, para os meus clientes ou pacientes, como nós vamos chamar, as pessoas muitas vezes chegam e dizem, eu tomo remédio para dormir, um exemplo, né? Eu tomo remédio para dormir e quero deixar de tomar. Em absoluto. Nós não demos remédio. Nós não sabemos de remédio. Nós sabemos de essências florais, que são essências feitas pelas flores, que o precursor foi um médico inglês, o Dr. Edward Bach, não é? Que ele como médico percebeu que precisava trabalhar o emocional das pessoas junto ao físico. E se a natureza nos oferece tudo que há de melhor para o nosso equilíbrio, por que as flores não iriam oferecer? Então, o Dr. Bach dedicou o seu trabalho junto às flores, buscando aprender através da assinatura de cada planta, como ela crescia, como era a sua semente, se a sua raiz era profunda, associando todo ao gestual humano, ao comportamento humano. E é isso que nós trabalhamos. O temperamento de cada pessoa é muito importante, porque geralmente nós temos que dar alguns pontos do nosso temperamento. A personalidade. A personalidade. Né? E o que eu acho muito importante, Eliana, é colocar assim, ó, a terapia floral, ela trabalha a causa. Claro, os nossos pacientes, eles chegam com um sintoma, uma queixa, vamos dizer assim, geralmente trazendo algo físico também. Mas nós temos que olhar a história de vida desse paciente. As pessoas me dizem assim, tem floral para ansiedade? Tem. Então me dá. Não dou. Vai fazer uma consulta. Por quê? Porque senão nós estamos mascarando. Nós não estamos trabalhando a causa. Eu posso estar ansiosa momentaneamente. Eu sou de um temperamento ansioso. O empátis é um temperamento ansioso, assim como tantos outros temperamentos dos 12 curadores, né, que o Dr. Bach nos ensinou tem. Então, é importante trabalhar a história de vida desse paciente. E o que está acontecendo na vida dessa pessoa? O que aconteceu e o que está acontecendo. Então, por isso que é importante, as pessoas dizem assim, eu já usei floral, quando a gente, né, numa conversa, né, e fala sobre floral, já usei floral, eu uso floral, e o que tu usa? Eu uso Rescue. Para que tu usa Rescue? Para ansiedade.
é assim. Nós vamos a vida inteira usar o rescue, não é mesmo? Então, como é, então? A gente pode até Pra... iniciar com um rescue numa crise, Uhum. mas nós precisamos saber a história de vida e agregar essências ali, onde a gente possa trabalhar a causa, superar traumas, dores da alma. Uhum. Mesmo? Perfeito. Inclusive, agora, o dia 9 de julho, eu estarei iniciando um curso em Bagé, ali na Farmácia Mistura da Terra, para trabalhar justamente as dores físicas, as doenças físicas e as emoções que se ocultam sobre elas. Uhum. O doutor dizia, a doença não é do físico, a doença é da alma. Uhum. Se nós estivermos com as nossas emoções equilibradas ou procurarmos equilibrar as nossas emoções, nesse momento que a gente está vivendo é muito difícil, mas nós precisamos procurar equilibrá-las. Então, nós vamos ter uma imunidade melhor, nós vamos compreender melhor as situações pelas quais nós passamos e, automaticamente, a nossa saúde, como um todo, vai melhorar. Então, esse curso nós vamos trabalhar as emoções e nós vamos trabalhar especificamente com os florais do sistema Saint-Germain. Uma abordagem terapêutica com os florais do sistema Saint-Germain que, como tratamento complementar, podem auxiliar, né, no tratamento das doenças. Uhum. Muito, muito bom. Uhum. E você nos contou que fale um pouquinho mais sobre esse projeto que você foi voluntária na UBS. Esse projeto... Fala, te interrompi. O que você presenciou lá? Você disse que saía de lá se sentindo flutuando, né? Esse projeto foi assim, ele começou com uma palestra para gestantes sobre florais que auxiliariam na gestação e na amamentação. E no mesmo dia que eu fiz a palestra, estavam presentes os médicos, enfermeiros, os profissionais da UBS. A enfermeira-chefe perguntou se eu estaria disposta a fazer um trabalho com os agentes de saúde, que estavam muito estressados. Eu disse que sim. E ali nós começamos. E os agentes foram trazendo os seus pacientes. Então, Eliana, eu costumo dizer assim, ó, o que eu mais aprendi lá? Não foi trabalhar com os florais. Claro que eu aprendi muito, porque eu estudei muito. Como eu falei, eu estava no início da minha experiência com a terapia floral. Uhum. Mas eu aprendi que eu não tinha problemas. Vendo a história de vida, o relato daquelas pessoas. E a gente aprende em terapia floral, nos cursos, que nós precisamos ser ouvintes, eu acho muito importante, que nós não podemos julgar. Isso é assim, fundamental. E que nós também não podemos expressar nada. Eliana, tinha situações que eu fazia, sabe quando cai o queixo? E aí eu me dava conta. Uhum. Então, eu costumo dizer assim, o que eu escutei da história de vida daquelas pessoas e como elas reagiam foi um aprendizado para mim, para pensar assim, eu não tenho problemas. Uhum. Além das doenças físicas, como a gente sempre fala, a parte emocional era muito doída. Eu não sei quanto tempo a gente tem, Eliana. Mais uns 10 minutos. Tá, eu vou te contar de uma senhorinha que quem me mandou ela não foi o agente de saúde, foi a cardiologista que atendia ela. A doutora me chamou e disse assim, Deise, eu vou te mandar, eu não lembro agora o nome dela, também não iria falar, mas eu vou te mandar esta senhorinha, porque eu não tenho mais o que fazer com ela. Eu vou te contar a situação dela. Resumindo, ela tinha perdido 3 filhos. E quando ela chegou, Eliana, chegou ela e o marido para consulta. Ela não tinha brilho no olhar, ela não me olhava,
sabe aquele olhar nublado? Parece que tem algo assim no olhar. Ela não me olhava, ela respondia muito pouca coisa. Quem falava muito por ela era o esposo. Tá, aí se fez um buquê, se trabalhou com ela, daí 15 dias eram consultas quinzenais, mais ou menos o tempo que duraria cada frasco. Ela voltou, quando ela voltou a segunda vez, ela conseguiu me encarar. Ela levantava o olhar até o meu, e já não se percebia aquele olhar tão nublado assim. A terceira vez, quando eu cheguei, ela estava na sala de espera e ela me recebeu com um sorriso. A quarta vez, ela chamava eu e a doutora as minhas santinhas. Então, a gente sabe que eu não sou santa, nem a doutora era santa. A gente sabe que é a energia, né? E o que as flores têm a nos oferecer. Nós somos simplesmente ali intermediários. Então, de todas as histórias, assim, essa é uma que eu sempre conto nos meus cursos, porque é uma que me chamou a atenção, não é? As essências florais devolveram pelo menos um pouco da alegria daquela senhora de 80 e poucos anos, né? Que por mais que a gente saiba que a vida continua, é difícil para nós aceitarmos a morte, principalmente de filhos, que quem os tem sabe que é o mais importante, não é? Sim. E depois ela continuou e, enfim, a gente conseguiu contribuir através dos florais, né, que ela recuperasse o seu ânimo, a sua esperança, a sua alegria na vida com quem estava continuando do lado dela. Isso é muito importante. E o ano passado, Eliana, nós enviamos à Prefeitura de Aceguá um projeto que nós estamos aguardando, não é o retorno desse projeto, para nós inserirmos na Unidade Básica de Saúde em Aceguá as terapias complementares, ou somente a terapia floral, ou terapia floral reiki e cromoterapia, que são as que eu trabalho. Então, eu acho muito importante essa nossa divulgação. Nós podermos, né, mostrar, porque eu fiz um projeto completo, né? Nós podemos mostrar o que é a terapia floral, o que ela trabalha, como é que ela abrange. Eu acho muito importante. Sim. Pessoas estão hoje em dia se voltando para cuidar do seu interior. Não todas, mas nós encontramos muitas pessoas que querem buscar o autoconhecimento que os florais nos dão. Porque eu digo assim, quem entra num tratamento com terapia floral, né, precisa olhar para dentro. Precisa aceitar o que aconteceu, os seus traumas, as suas dores, os seus defeitos, e saber como ela pode os transformar em virtudes. Não é mesmo? Perfeito, perfeito. Eu acho assim, de fundamental importância que nós divulguemos cada vez mais essa terapia perante os benefícios que elas nos trazem. E só quem usa sabe. Exato. E sem efeitos colaterais. Sem efeitos colaterais. Né? Claro, com cuidado, com algumas essências que às vezes pode provocar uma catarse. Por isso que é importante que o cliente seja acompanhado por um terapeuta, que ele possa voltar e ele possa perceber qual foi o benefício, quais as conquistas que ele está tendo, não é? Então, porque não é, existe em farmácias, tem lá os florais que a pessoa pode escolher por conta própria, não tem problema nenhum, mas se ela quiser ter um benefício melhor, é importante também que ela
seja vista pelo terapeuta e seja vista, seja olhada, seja de qualquer forma. Acolhida, exatamente, ela seja acolhida. Porque nós também precisamos, nós como terapeutas também estamos todo o tempo nos trabalhando, não é mesmo? E isso é uma parte importante, né? O acolhimento, ser visto, ser valorizado, né? Ser prestigiada, né? E reconhecer, trazer à luz os seus talentos. Exatamente. Né? Isso os florais podem ajudar, não é? Eu digo assim, eu entrei na terapia floral percebendo os benefícios da terapia floral. Eu lembro que, como eu falei no início, a minha irmã também é terapeuta floral e eu tinha muita enxaqueca. E eu lembro até hoje as essências que ela me deu. Ela disse, tu tem que tomar, primeiro, bem assim ela me dizia, empatins para o resto da tua vida. Ela dizia para mim. E depois ela me deu, acho que foi grapefruit, que é da Califórnia, se eu não me engano, né? E foram as essências que eu usei, porque eu cheguei com uma queixa, dor de cabeça. Então, percebendo o benefício e acompanhando também o trabalho dela, porque nós trabalhávamos juntas, eu com reiki e ela com terapia floral, eu fui tendo conhecimento, porque muitos clientes eu tinha no reiki, ela tinha na terapia floral. Então, ela ia me dizendo assim, eu dei tal essência que trabalha isso, isso e isso. Eu dei tal essência que trabalha aquilo. Então, eu fui aprendendo. Ela não morava em Bagé, ela ia a Bagé para atender. E, às vezes, eu trabalhava uma pessoa e já... Naquele tempo era telefone. A gente ligava o telefone e dizia assim, olha, eu estou com tal pessoa, assim, assim, assim. Pensei em dar tal e tal essência. O que tu acha? E ela dizia, perfeito. E até que chegou um dia que ela disse, Deise, tu precisa caminhar com as tuas pernas. Tu precisa na terapia floral. E ali é um caminho sem volta. Parar de fazer curso, não tanto de fazer eu como facilitadora, mas a Deise parar o seu conhecimento em terapia floral, jamais. Eu só gostaria que você falasse um pouquinho do empatins, para quem é leigo, por acaso estiver vendo a nossa entrevista, para saber um pouquinho o que é esse empatins que ela falou que é. Vamos lá. Aliás, nós conhecemos a flor lá na Inglaterra. Eliana, eu lembro assim, eu vou falar sobre empatins, mas eu lembro assim, que quando eu cheguei ali, né, nos empatins, eu fiquei tão maravilhada, aquilo foi algo que eu não conseguia parar de falar. E o Julian olhou para mim e disse assim, me ouve e para de tirar foto. Porque eu estava assim, né, maravilhada. Bom, empatins é uma das essências dos florais de Bach. Ela faz parte das essências dos 12 curadores, que são os 12 tipos de temperamentos que Dr. Bach diz que cada um de nós se enquadra ali. Então, nós costumamos dizer assim, eu sou empatins. Por quê? Porque o meu temperamento é empatins. Não quer dizer que esta essência tenha que ser dada somente para temperamento empatins. Não. Quem é o temperamento empatins? Aquela pessoa ansiosa, aquela pessoa extremamente impaciente, aquela pessoa que quer tudo para já, aquela pessoa que tem um ritmo extremamente acelerado e que ela está sempre acelerando os outros, tipo, vamos, rápido, depressa. Então, por essas características, ela se torna ansiosa, tensa. Então, são pessoas tensas. Por que eu tomei para a dor? Pela tensão. São pessoas tensas podem desenvolver dores. Então, essa é a essência empatins. O que nós precisamos aprender com essa essência? Que cada um tem o seu ritmo, que nós temos que respeitar o ritmo do outro,
e que nós precisamos, uma coisa que eu digo que foi muito difícil para eu entender na minha vida, dar tempo ao tempo. Eu não gostava de escutar isso. Dava tempo ao tempo. Então, essa essência, ela fez eu entender que tudo tem o seu tempo, tudo tem o seu momento. Em contrapartida, parece que eu só falei do lado ruim do empático, né? Ansioso, tenso, impaciente, intolerante não, mas às vezes se torna. Mas são pessoas que pensam muito rápido, são pessoas que traçam os seus objetivos e vão até o final para consegui-los. Realizadoras. Eu costumo dizer... Quando estão no estado positivo, são realizadoras. São realizadoras. Então, esse é o empático. A Deise hoje é um empático mais tranquilo, ou menos acelerado. Claro que, como dizer, equilíbrio 24 horas por dia é difícil, não é? Mas eu penso que o importante nós ainda não somos perfeitos. O importante é nós reconhecermos os nossos erros, né? E tentar transformá-los em virtudes da melhor forma. Perfeito, muito bom. Então, nós estamos chegando aqui no finalzinho do nosso tempo e eu quero te agradecer muito a tua participação e você veio a brilhantar esse nosso quadro aqui no canal da Arte Flor. Espero que a gente se encontre futuramente. Quem sabe daqui a pouco em algum curso, não é mesmo? Verdade. Eliana, Isso. eu te agradeço, assim, uma gratidão imensa, né, por poder colaborar na divulgação da terapia floral, né, por poder divulgar também o meu trabalho e os benefícios que essa terapia, vamos dizer assim, ao alcance de todos nós está. Então, assim, gratidão enorme e gratidão enorme por eu fazer parte do povo das flores, como a Arte Flor chama, não é? A nossa amada Rogéria, ela Exatamente. tem o povo das flores, né? Então, e aqui, sim. E eu aqui, tenho... Opa, desculpa. E aqui eu agradeço também a todos os que vieram antes. Você falou da Rogéria, mas tem outras pessoas que fizeram parte do início dessa associação e tiveram muitas lutas, enfrentaram muitas batalhas, digamos, para chegar onde nós chegamos. E eu quero te desejar sucesso aí com a pasta da educação e que a gente possa se unir em prol da autorregulamentação, que a Rogéria agora está como vice-presidente, ela está como vice-presidente da Arte Flor, e como presidente temos a Rejane Gomes, né? Exato. E também como vice-presidente da autorregulamentação, que está sendo um projeto assim bem importante para a terapia floral. Nós vamos ouvir falar muito disso. Então, muita gratidão a você. Gratidão a você. E até mais. Até mais. Muito obrigada.